Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos resolver questões sobre planejamento escolar, só questões de 2021. Assim a gente vai poder analisar como as bancas continuam cobrando sobre este assunto. O tema planejamento, né, é um dos mais cobrados dentro de conhecimentos pedagógicos, assim como planejamento, tendências, avaliação, LDB, as diretrizes, educação à distância, são temas, né, que são os mais cobrados e a gente sempre precisa aqui analisar, resolver questões novas para vocês, até mesmo para a gente ver se as bancas continuam seguindo ali os mesmos autores, né, o raciocínio dos mesmos autores, se mudou muito, que vem sendo cobrado de novo, né, na verdade, em relação a esta temática, ou não se continua da mesma forma. É muito bom, sempre importante e fundamental resolver questões. Então vamos falar aqui sobre planejamento escolar, só questões de 2021 para vocês, no nosso simulado aqui da nossa quinta-feira. Gente, não esquece de dar o like nesse vídeo, dê o like aqui pra gente. Também, se possível, faça um comentário aqui para nós. As pessoas estão comentando muito os nossos vídeos de quinta e de terça também, agradeço muito, tá? Eu sempre coloco lá nos stories mostrando para vocês, agradeço muito mesmo. E esse aqui é o nosso combinado, né? A gente tá aqui, a gente se esforça bastante para poder trazer conteúdo gratuito de qualidade para vocês. E a gente pede então para você se inscrever nos dois, tá? No meu canal Prof. Fabiana Firmino e no canal Pedagogia para Concurso, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa primeira questão sobre planejamento. Vamos ver aqui o que diz, né, a banca IDECAP sobre este assunto. É um instrumento que subsidia, né, a prática pedagógica do professor e que possibilita a ele uma organização metodológica do conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula para o sucesso do processo de ensino e de aprendizagem. Né, do que a banca está falando? A história cultural, o planejamento, o projeto educacional inclusivo, a educação tecnológica e social ou o cenário educacional atual? Está falando sobre o nosso planejamento, né, que é a letra B, que vai dar esta base, né, instrumento que vai subsidiar a prática pedagógica do professor. Como nós já vimos, nós tivemos várias lives sobre planejamento, aula de planejamento escolar, plano de ensino, plano de escola, plano de aula. Nós já falamos tudo sobre isso, esses vídeos estão só na sala pedagógica hoje, tá? Mas vocês puderam acompanhar ao vivo, quem acompanha a gente aqui sempre, né, de forma gratuita. É interessante vocês verem sim a nossa aula de planejamento. Agora, se você está estudando aqui com a gente só de forma gratuita, pode pegar o seu material e acompanhar aqui com a gente a resolução de questões também. E aí, esse instrumento vai dar a base para o professor, né? Com ele, o professor evita a improvisação na sala de aula, ele deve servir como uma base, um auxílio para o trabalho pedagógico. Então, assim, não é só um instrumento de burocrático, né, que as bancas gostam de falar isso, gostam de cobrar para o aluno errar. Não deve ser visto desta forma, deve ir muito além. E quando fala que vai dar essa base para a prática pedagógica, você já pode sim já começar a refletir a respeito, né, do planejamento. Com certeza é a letra B. Possibilita uma organização metodológica. Claro, se eu falei que evita a improvisação, quando o professor vai planejar, ele tem ali uma organização, que é o que acontece com a gente também na nossa organização, né? Todo domingo eu mostro para vocês minha organização de estudos lá no Instagram, né? Ali organizando a semana, planejamento, fazendo um planejamento, né? Então, sim, tem esta organização. O professor, né, ao planejar, possui, claro, né, essa organização metodológica do conteúdo que deve ser ministrado, que é o que está aqui no nosso enunciado. Então, letra B, planejamento, ok? Planejar é uma atividade que faz parte da educação, pois todo planejamento educacional configura uma meta a ser alcançada. Quanto à função do planejamento escolar, é incorreto afirmar. Então, aqui está pedindo, né, a errada. O que é errado em relação ao planejamento escolar? Vamos ver aqui quais são as opções, né, que a banca deu pra gente. Deve estabelecer caminhos que possam nortear mais apropriadamente a execução da ação educativa. Com certeza, vai mostrar para a gente caminhos, né, vai dar esse norte nessa organização, né, da execução das atividades. A questão está correta. Serve exclusivamente para incentivar improvisação, né, totalmente errada, né? Aqui pediu a incorreta. Serve primeiro, fala exclusivamente, né? Quando a gente já vê a palavra exclusivamente, a gente já sabe que a gente já vai desconfiar da questão.
E aqui fala para incentivar a improvisação, na verdade é justamente ao contrário, né? Para evitar esta improvisação. Então seria errada essa daqui. Vamos lá. Consiste em prever e decidir sobre para quem, para quê, o que se pretende ensinar e aprender, como, onde e quando realizar. Com certeza, ou seja, toda a parte de organização, né? Vai dar essa questão de prever sim, decidir sobre todas essas ações. É um processo de reflexão envolvendo todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Sim, quando a gente fala isso aqui tá certo, viu? É um processo de reflexão, a gente vai ver outras bancas em 2021 tratando deste assunto. Então, atenção, pode anotar isso aí no seu resumo, tá? A gente vai resolver mais questões que vai falar sobre isso. É um processo de reflexão, sim, né? A gente, ao planejar, o professor, ele precisa, sim, fazer, né, essa reflexão, organizar suas ações, né, e tudo isso detalhar, né, e colocar no papel. Então, seria com certeza aqui correta. A errada é a letra B, quando fala que serve exclusivamente para incentivar essa improvisação, que na verdade é o contrário, e a banca pediu a errada. Vamos lá. A analisar o plano de aula de uma professora do 5º ano do ensino fundamental, a professora pedagoga identificou inconsistências em relação ao plano de ensino. Então, olha só, a situação hipotética que a banca CESP está trazendo aqui para a gente. E já chama a sua atenção também, se você vai fazer, pretende fazer concursos da banca CESP, né? Algo que eu já falei para vocês aqui já nesse ano de 2021. A banca vem trazendo cada vez mais situações do nosso cotidiano, nossos professores, e também contextualizando situações da nossa prática com o que tem na teoria. Então, sempre a banca CESP vem trazendo isso aqui no ano de 2021. Mais uma questão aqui também que vai tratar sobre isso. Então, olha lá a situação hipotética aqui, né? Então, nessa situação hipotética, qual que estaria aqui, né, a correta? Então, o que está acontecendo aqui? A professora pedagoga foi analisar o plano de aula da professora lá do 5º ano do ensino fundamental e ela identificou algumas inconsistências em relação ao plano de ensino. Lembrando que o plano de aula é um detalhamento do plano de ensino, né? Que nós até falamos isso na nossa aula. Vamos lá. Nessa situação, caberia ao diretor da escola avaliar planos de aula dos docentes e não a professora pedagoga? Errado, né, gente? Primeiro, né, que o diretor, né, ele tem essa parte toda administrativa, tem a sua função, né, e analisar os planos de aula está correto, sim, né, a pedagoga fazendo, sim, esse trabalho. E lembrando que é um trabalho também de parceria, né, assim como o coordenador, né, que também analisa os planos de aula aí para poder ser trabalhado, né, e também trazer ali novas questões, levantar novos temas, coordenar de fato. A professora pedagoga, sim, também faz parte. E aí, quando fala caberia ao diretor fazer essa avaliação, não, está errado. A professora pedagoga deve encaminhar suas observações ao diretor da escola, para que ele tome as devidas providências em relação à docente do 5º ano. Aí aqui o CESP já começa a misturar com prática, né? Porque, infelizmente, ainda acontece, e assim acontece em algumas instituições, né? A pedagoga da escola, por isso que a questão, o item A também falou sobre o diretor, né? Porque isso acontece, na verdade, não vai ser a função dele. E aqui, no caso, a função da pedagoga, ela vai ver que tá faltando coisa e não tá batendo com o plano de ensino, o que que ela faz? Corre lá no diretor e fala, olha, essa professora... Não, né, gente? Isso aqui é uma situação, é uma ação totalmente inadequada, né? A professora pedagoga deve, sim, conversar, claro, com a professora do 5º ano, e também analisar, já que ela também faz parte do ambiente, né, escolar, ela precisa se inteirar dessa prática, ver o que está acontecendo e por que determinadas ações estão no plano dessa professora. Então, errado, né, correr para o professor ou para o diretor e ele tomar as providências. A professora pedagoga deve conversar com a professora do 5º ano para compreender os motivos das inconsistências e, se necessário, solicitar que ela realize os ajustes. Sim, né, gente? Foi exatamente o que eu falei, né? Se necessário, por quê? Às vezes a professora tá ali com os seus alunos, ela sabe as características de cada um dos seus alunos,
sabe as dificuldades, né, tudo que se passa. Então, ela colocou no plano de aula dela, muitas vezes, situações que ela está passando dentro da sala de aula que precisam ser tratadas. E aí, não necessariamente, né, vai estar de acordo com o plano de ensino, mas sim, a pedagoga, sentando com ela, vai analisar. Se a pedagoga sentir que dá para conciliar e fazer, né, outra ação ou complementar esta ação com o que se pede no plano de ensino, ela vai falar. Mas a questão é ela orientar a professora. Então, assim, essa questão de corre no diretor e fala, né, o diretor é que vai analisar porque o coordenador não está vendo. A banca CESP, sabendo de várias situações que acontecem na nossa prática, no cotidiano, né, em algumas instituições, coloca, né, na questão justamente para fazer esses peguinhas. Então, o aluno tem que ter muito cuidado, né? A ação correta é clara, é o diálogo, é a conversa, né? É sentar, analisar a realidade. Sempre essa questão de realidade, né, pode estar de forma explícita ou não dentro das questões em relação a planejamento. Então, tem que ter cuidado. E a letra C está totalmente de acordo. É papel da professora pedagoga elaborar um relatório sobre a situação de inconsistência e encaminhar para a Secretaria de Educação. É outra coisa também, né? Encontrei coisa errada, vou fazer um relatório e mandar para o meu superior. Errado também, né? É conversar de fato, como a gente falou com a professora. A professora do 5º ano é livre para elaborar suas aulas, por isso pode acrescentar conteúdos independentemente do que está previsto no plano de ensino ou nos projetos da escola. Aí aqui tem uma ressalva, né? A professora é livre, ela pode sim, mas o plano de ensino, assim como os nossos documentos oficiais da Secretaria de Estado, devem ser seguidos, claro. Então, por isso que, quando a gente fala conversar com a professora e aí ver a situação, aí sim, né, trazer elementos, né, que vão fazer parte do plano de ensino para complementar ou para analisar e que devem ser trabalhados, é necessário sim esse diálogo. Por isso que a letra C está correta. Então, assim, professor é independente, claro, mas tem que seguir, claro, regras, né? Se nós temos os nossos documentos oficiais, por exemplo, a LDB, as nossas diretrizes, a nossa Base Nacional Comum Curricular, o professor, é claro que deve trabalhar dentro desses documentos, assim como o projeto político-pedagógico da instituição, né, e assim ele deve seguir, claro, né, esta documentação. Então, ele é livre, sim, né, mas ele precisa, sim, seguir regras. Então, letra C. C seria a correta, né? Banca CESP trazendo para nós aqui peguinhas, né? Tem que prestar atenção para não errar de acordo com a nossa prática. Para que a aula seja efetivamente dada aos alunos, ela deve passar por um momento de planejamento da ação pelo professor. Diante disso, abaixo estão algumas ações desse planejamento. Marque a alternativa correta. Então vamos lá, né, em relação ao planejamento. Quais procedimentos serão adotados durante a aula? Faz parte do planejamento? Sim, né? Até o momento está correto. Deixa eu ver os outros. A seleção de conteúdo não é relevante para o planejamento de aula? Claro que é relevante, né? Questão totalmente errada. É muito relevante a seleção dos conteúdos. As metas e objetivos do plano de aula podem ou não fazer parte do planejamento, podem ou não, devem fazer parte também, claro, né? Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Quais são as minhas metas, né? Tudo isso tem que estar ali no meu planejamento. É para isso que eu vou planejar, né? Para eu chegar e alcançar esses objetivos. Então, podem ou não, errado, tem que estar, né? A avaliação é algo sem nenhuma importância no planejamento de aulas. Totalmente errado, né? A avaliação é extremamente importante. E aí a gente vai lembrar da nossa aula de componentes do processo de ensino, que nós falamos sobre todos esses componentes. Objetivos, conteúdos, métodos, técnicas, estratégias, a avaliação. Então, a gente lembrando dessa aula também, a gente consegue resolver. Mas letra A, né? Quais procedimentos serão adotados durante a aula faz parte do planejamento. As outras, né, os outros itens estão totalmente errados. Letra A, questão correta. Sequência didática corresponde a um conjunto de atividades articuladas que são planejadas com a intenção de atingir determinado objetivo didático. A escolha do modelo da sequência didática a ser utilizado está relacionada a... Então, vamos lá, falando aqui sobre sequência didática, né, dentro do planejamento. Está relacionada a objetivos que o docente pretende alcançar diante das necessidades dos alunos, certo? É o momento, sim. Interesse individual do educador, é assim que ele vai relacionar o que ele vai passar, né? Só o interesse individual do educador, e sozinho é capaz de escolher melhor os temas a serem abordados. Errado, né? Sempre lembrando do nosso trabalho em grupo, tá? Como os alunos devem desenvolver suas habilidades de maneira homogênea? Homogênea, não. E integrar a palavra homogênea deixou o item errado também.
Ausência da possibilidade de abordar o mesmo tema em diferentes contextos e formatos. Na verdade, é bem ao contrário, né? Não é a ausência, não. Então, com certeza, letra A. Lembrando aqui, sequência didática, gente, ó, objetivos que o docente pretende alcançar diante das necessidades dos alunos, lembrando da realidade, mais uma vez, de uma forma implícita. Está falando da realidade. O planejamento deve se adequar à realidade dos seus participantes sempre. Sequência didática também foi o tema da nossa aula, né? Quando a gente falou sobre planejamento. Aqui está para vocês o conceito. É caracterizada como um conjunto de atividades planejadas e interligadas para o ensino de um conteúdo. A minha última turma que eu tive no ensino fundamental, a turma de 4º ano, eu utilizava muita sequência didática, né, ali trazendo vários elementos, ou seja, várias informações, conteúdos diversos, interligando, né, fazendo com que os alunos, né, seguissem ali esta sequência e era muito eficaz, né? Eu lembro que eu gostava de trazer ali um filme, através desse filme eu já começava a sequência didática, interligava vários conteúdos dentro da temática do filme e era muito sucesso. Então, sim, é um conjunto dessas atividades que são planejadas dessa forma, elas estão interligadas. E, claro, existem várias possibilidades com as sequências didáticas. Então, aqui, a questão, né, seria a letra A, com toda certeza, né? E sempre alcançar as necessidades dos alunos, ok? Com relação à ação docente e à organização do trabalho pedagógico, assinale a opção correta. O planejamento da ação docente é elaborado na semana pedagógica da escola e não pode ser alterado, pois é documento formal. Olha lá, gente. Banca CESP, né? Pra vocês verem que eu não estou brincando quando eu falo a respeito da questão do CESP trazer, no ano de 2021, muita contextualização com a prática dos docentes. Então, o que acontece em algumas instituições? Faz a semana pedagógica no início do ano, ali define planejamento e pronto, vamos seguir aquilo ali. Acontece, né? Infelizmente acontece, mas não pode acontecer dessa forma, porque nós sabemos já tudo da teoria do planejamento, né? Que deve ser flexível, que deve se adequar às necessidades dos alunos, né? Deve ser participativo, ou seja, essa questão aqui de só no início e pronto, é um documento só para constar e fica ali, né, imutável, errado. E a banca sabe que muitas escolas fazem isso, muitos professores fazem isso e colocou aqui, tá? Errado, viu, gente? Vamos lá. B. Planejamento da ação docente deve ser articulado ao planejamento escolar e institucional. Sim, articulado, né? Tudo deve estar interligado. Era até o tema no início dos componentes do processo de ensino, essa aula, né, que eu falo, tudo deve estar interligado dentro do planejamento, tudo. A tendência pedagógica tecnicista atende às exigências das novas tecnologias e do desenvolvimento social. Não, né? A tendência pedagógica, a nossa aula de tendências tecnicista, não vai... a banca está querendo fazer um peguinha com a palavra tecnicista e tecnologia, né? E a tendência pedagógica tecnicista faz parte daquele primeiro grupo, né, que vai atender a sociedade, né? Então, assim, não tem essa questão de desenvolvimento, ó, desenvolvimento social, exigências das novas tecnologias. Não, ali visa a produção, né? E em relação à mão de obra também, atender as necessidades da sociedade em relação à mão de obra. Errado. Objetivos, conteúdos, tendência pedagógica e metodologia são elementos constituintes do plano de ensino. Já resolvemos questão dessa. Sabemos que tendência pedagógica não faz parte aqui, né, desses elementos constituintes. E, inclusive, essa questão que é repetida da própria banca CESP, que já utilizou ela de forma certa ou errada, tá? E aqui colocou dentro de múltipla escolha para ver se o aluno caía também. Errado. A elaborar um planejamento de ensino, o docente deve definir os objetivos para si, pois este tem função formal e burocrática, totalmente o que não deve ser, né? Só para ele, só para cumprir. É a função formal e burocrática. Estou fazendo um planejamento só para dizer que eu fiz e tá aqui o documento se alguém me cobrar. Errado, tá? Então, aqui ficou a letra B, né? Todos os elementos devem estar articulados. Planejamento escolar e institucional, como eu falei, letra B, deve seguir, sim, os nossos documentos oficiais, né? Claro, né? Nós temos regras que devem ser seguidas e tudo deve estar articulado. O planejamento é um dos momentos importantes e indispensáveis da prática de todos os professores. Com certeza, né, gente? Sendo definido por, ó lá, um documento escrito, processo de reflexão, uma reunião de professores ou um conjunto de atividades educativas. Então, atenção, né? Como eu falei lá no início do vídeo, uma das primeiras questões, trazia essa questão desse ponto de reflexão em relação ao planejamento.
E aqui é outra banca também cobrando desta forma. Então, é um elemento que é necessário você colocar aí nos seus resumos, que as bancas estão cobrando, né, a respeito da temática planejamento. É um processo, sim, de reflexão. É um processo de reflexão, porque aqui o professor quem sabe, vai muito além de ser um documento escrito, como está na letra A, vai muito mais do que isso, né? Uma reunião de professores vai definir, é um conjunto de atividades educativas, vai muito mais além. Com o planejamento sendo a base, né, do professor, né, sendo flexível, atendendo às necessidades, atendendo à realidade dos participantes, este documento, né, se torna muito necessário na prática educativa do profissional. Então, ele sim reflete, né, um conjunto, um processo de reflexão que deve ser desenvolvido ali ao, né, elaborar esse documento que é o planejamento. É um processo de reflexão, sim, com certeza, letra B, né, diante dos nossos temas que nós temos aqui. Então, não esquecer, tá, dessa parte que também já está sendo cobrada, né? Eu trouxe aqui os conceitos que alguns autores falam sobre isso, ó. O Seto enfatiza que o planejamento deve ser assumido no cotidiano do educador como um processo de reflexão, envolvendo todas as situações do seu trabalho pedagógico. Hoffman, né? Segundo Hoffman, a organização e planejamento das atividades diárias proporciona um processo de reflexão de suas ações, metodologias, analisando os resultados de seu projeto. Os autores sempre vão mencionar o tanto que é importante, né, esse momento, esse processo, né, de reflexão. Então, é isso que você precisa entender também. Ao organizar uma sequência didática a respeito do gênero textual convite, a professora de uma turma do primeiro ano do ensino fundamental explorou as experiências dos alunos quanto à vivência de festas de aniversário, uma vez que é reconhecida a pertinência de se fazer um convite para esse tipo de festa. Isso aqui eu já fiz muito, viu, gente? Quando eu estava lá dando aula no ensino fundamental. Considerando, alguns professores vão se identificar. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que, do ponto de vista da construção de competências de leitura e escrita para a compreensão do gênero convite, essa professora se norteou por uma concepção de competência que, vamos ver, estabelece uma relação vertical entre os conhecimentos, vertical não, né, horizontal, né? Aplica conhecimentos teóricos de modo adequado, vivencia festas de aniversário como elemento motivador, reconhece uma situação concreta como ponto de partida ou explora a capacidade efetiva de escrever convites. Todos esses itens, tirando o ar, que não seria vertical, eles trazem ali para nós, né, uma situação que é verdadeira, né? Aplica os conhecimentos teóricos de forma adequada, né? Ela reconhece a situação concreta do ponto de vista, né? Explora a capacidade também efetiva de escrever convites, né? Por que não? Mas o que acontece aqui? Reconhece a situação concreta como ponto de partida, porque o enunciado falou que foi a partir das experiências dos alunos, né? Através das experiências dos alunos. Então, o enunciado deu a resposta para a gente, porque fala, né, que a partir da situação concreta, né, a partir disso, do que acontece, foi o ponto de partida para a professora trabalhar, né, essa questão dos convites. E era assim que eu fazia, né, pelo menos professora, né, também do quarto ano, do terceiro ano, né, eu sempre tinha um momento que os alunos, eles, hoje, né, até que com toda a tecnologia, as pessoas mandam tudo de forma virtual, mas antes, né, ainda se tinha muito, né, hoje ainda existe, mas antes era muito mais os convites coloridos, com temáticas. Então, assim, como era muito da vivência dos alunos, né, eu utilizava, né, esse processo para explicar para eles esse gênero textual. Então, sim, tinha um momento que eu explorava bastante. Então, a partir da situação, né, da minha experiência. E foi aqui também que o enunciado falou. E a professora resolveu fazer isso porque ela explorou a experiência dos alunos quanto à vivência, né? Eles viviam, né, eles vivenciavam isso, quer dizer, perdão, essas festas de aniversário. Então, reconhece uma situação concreta como ponto de partida, seria a letra D, o item correto, porque o enunciado também, né, falou para nós. O planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto, exceto, ou seja, qual que é a errada, né, sobre o planejamento das ações coletivas exercidas pela escola, né, supõe que os sujeitos tenham clareza quanto, vamos lá, qual que é errada? Aos princípios e as finalidades da educação,
além do reconhecimento e da análise dos dados indicados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, ou outros indicadores que o complementem ou substituam. Sim, é importante que os sujeitos, os alunos, tenham a clareza a respeito de tudo o que está acontecendo, a respeito, sim, do próprio desenvolvimento, o índice de desenvolvimento, que eles estão participando. A irrelevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional, respeitadas as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural. Lembrando que pediu a errada. O projeto político-pedagógico não vai ser irrelevante de forma alguma, certo? Até o momento seria B. A riqueza da valorização das diferenças manifestadas pelos sujeitos do processo educativo em seus diversos segmentos, respeitados o tempo e o contexto sociocultural com toda certeza, Deve sim valorizar essas diferenças, esses sujeitos, precisam ter a clareza disso. Aos padrões mínimos de qualidade, o custo aluno-qualidade inicial. Também é importante os alunos terem essa clareza a respeito desses padrões de qualidade. Então, a letra B, quando fala que o PPP seria irrelevante para o processo. Errado. Em uma turma de quarto ano, deixa eu apagar. Em uma turma de quarto ano do ensino fundamental, após a avaliação formativa relativa ao segundo bimestre, apenas metade da turma demonstrou compreensão do conteúdo substantivo e sua classificação, que havia sido abordado pelo professor no referido período. Aqui está falando sobre avaliação, mas trata também dentro da temática de planejamento, tá? Então, o que aconteceu aqui? Turma do segundo ano, metade da turma, só metade, sabia, demonstrou ali que sabia o conteúdo substantivo e sua classificação. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando o conceito de avaliação formativa. Mais uma situação, que o SESP vai trazer aqui para nós. Vamos lá. O professor deve ministrar o próximo conteúdo planejado sem retornar o do segundo bimestre? Errado, gente? Como eu falei, que envolve, aqui está sendo cobrado de forma interdisciplinar, o tema avaliação, mas também planejamento. É necessário, como nós sabemos de acordo com a teoria, o professor, claro, replanejar. Se só metade está sabendo, ele precisa sim se reorganizar, fazer um novo planejamento, replanejar, analisar os caminhos que não deram certo, e dar continuidade a esse processo. Então, quando falo, o professor deve ministrar o próximo conteúdo sem retornar, no segundo bimestre, totalmente errado. Como esse conteúdo será abordado nos anos seguintes? Não há motivo para preocupação ou intervenção do professor. O professor pode criar atividades e jogos que permitam que os alunos revejam o conteúdo certo, Aqui seria, com certeza, mudar o seu planejamento também, e criar, novas estratégias, ou seja, atividades e jogos que os alunos possam rever esse conteúdo, já que metade ainda não sabe. O professor não deve retomar o referido conteúdo. Isso causaria atraso e, consequentemente, prejudicaria os alunos que já o tenham compreendido por terem se esforçado mais que os outros para aprender. Olha a visão, olha o peguinha, e que infelizmente ainda também está na cabeça de alguns profissionais. Errado, e é por isso que o planejamento ele é fundamental, porque dentro desse processo, atendendo à realidade dos seus participantes e dos seus alunos, o professor deve planejar novas atividades para atender às dificuldades desses que estão precisando. Então, não pode ser atividades diferenciadas, vão atender determinados alunos. Tudo isso envolve que o planejamento, a realidade e o replanejamento das ações. O professor deve registrar os nomes dos alunos que não compreenderam o conteúdo, uma vez que o insucesso indica alta probabilidade de retenção ou reprovação. Absurdo também, Vou só anotar o nome, que esses daqui são os que estão mais lentos, e esses daqui provavelmente devem reprovar. Olha a visão, Totalmente errada, mas que ainda faz parte de práticas, dentro do nosso sistema de ensino. Letra C, com certeza. Utilizar novas estratégias, replanejar, organizar, proporcionar novos conteúdos, novas ações, como foi colocado aqui, atividades, jogos, brincadeiras, para poder rever o conteúdo. Isso tudo, sim, diante das situações dos itens que nós temos aqui, letra C totalmente correta. Preste muita atenção aí, em relação à prática e à teoria, ok? Aqui o próximo slide tem um gabarito para vocês. Gente, muito obrigada por vocês ficarem comigo aqui até o final do vídeo, tá? E espero ter contribuído aí com mais um lado para vocês e vejo vocês na próxima aula.